O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, filhos e filhas da igreja, santos e santas. A paz de Jesus, o amor de Maria a todos. Bem, eu gosto muito de contextualizar. Quem acompanha as celebrações sabe muito bem disso. E ontem nós observamos no evangelho desse domingo, Jesus entrando na sinagoga. Ele entrando na sinagoga como de costume, né? O evangelho de ontem foi muito claro sobre isso, e na homilia que eu fiz na celebração de sábado, eu celebrei no sábado este evangelho, e nesta homilia eu fortaleci muito a ideia de que lugar de cristão é na igreja, né? E nós observamos no evangelho de ontem isso. Jesus entrou na sinagoga como de costume, como era o costume dele. Jesus ia à igreja, Jesus estava na igreja para ouvir, para partilhar, e chegou o momento de ele ensinar, que foi justamente o evangelho de ontem, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre esse momento de contextualização é que lugar de cristão, lugar de quem segue o Cristo, é na igreja, para ouvir da palavra, para comungar da palavra, para se alimentar do corpo de Cristo, para se fortalecer. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no evangelho de hoje, para se fortalecer e para comungar com a igreja, comungar com os irmãos, todas as experiências, tudo o que aprendeu, toda a vivência em comunidade, para saber olhar nos olhos dos irmãos e perceber quando o irmão está precisando de uma palavra amiga, poder dar o abraço que o irmão necessita. Quantas vezes a gente passa por um irmão e não nota que o irmão está necessitado muitas vezes de uma palavra? Isso denota o quê? Falta de convivência entre os irmãos. Porque se eu passo por um irmão e eu o conheço, a ponto de olhar nos olhos deles e perceber que ele está passando por um momento conturbado, difícil, eu preciso dar esta palavra, eu preciso fornecer o ombro amigo para esse meu irmão. Quando eu passo pelo meu irmão e não percebo, a convivência não está eficaz, não está boa. Precisamos fortalecer esses laços. Então, lugar de cristão é na igreja, participando das pastorais, onde os laços se estreitam, participando das missas dominicais, ouvindo a palavra de Deus, semanalmente, né, nas missas feriais, se aprofundando na palavra que o domingo nos sugere. Por isso eu sempre volto no domingo para contextualizar, porque o domingo dá a luz para a gente refletir durante a semana. Enfim, então a primeira coisa
é lugar de cristão, é na igreja. E Jesus, depois de pegar o livro do profeta Isaías, proclamar a profecia de Isaías, ele faz a sua primeira homilia, a homilia mais breve, porém a mais bela. Hoje se cumpriu a profecia que acabastes de ouvir. E isso gerou um tumulto tremendo, né? Nós paramos ontem no Evangelho, nós paramos por aí, nesta breve homilia de Jesus, nós paramos por aí no Evangelho de ontem, mas nós sabemos e conhecemos a história que depois desta breve homilia, a situação fica conturbada, as pessoas se irritam com este pronunciamento de Jesus e gera um mal-estar. O que se repete no Evangelho de hoje, só que já está um pouco mais avançado, né? Aqui o episódio de hoje já é um pouco mais adiante na história. Mas, como eu disse, eu volto no domingo para contextualizar, porque nós vamos falar da mesma coisa, do mesmo assunto. A palavra de Deus que precisa brotar nos nossos corações e confiar que esta palavra é a palavra que deve mudar as nossas vidas. Não nos prendermos nas nossas convicções, onde nós precisamos ser humildes em ouvir a palavra e reconhecer que precisamos aprender dela. E dela nós vamos nos habituar, vamos mudar os nossos hábitos. O que aconteceu com esse pessoal do Evangelho de ontem, que preferiu manter as suas convicções ao invés de ouvir a palavra que se apresentava para eles, serem humildes e aprenderem. Hoje já é o mais além, porque Jesus já vinha curando, Jesus já vinha ensinando, Jesus já falava às multidões, Jesus já falava em parábolas para que todos pudessem entender. Jesus já estava um pouco mais adiantado em relação ao Evangelho de ontem. Então esta reação contrária e ainda se mantinha, né? Eles ainda tinham muita raiva, muita inveja, eles ainda estavam com o coração duro e fechado para a palavra que proclamava o Jesus Cristo. E eles acusam Jesus Cristo de fazer tudo isso, não porque ele estaria trazendo uma boa nova, não porque ele estaria apresentando algo novo, um caminho de salvação, corrigindo os erros, né? Que a gente observa bem na primeira leitura, não corrigindo os erros, não trazendo uma compreensão correta, né? Mas eles preferiram ficar em suas convicções e rejeitar o Cristo. E eles acusam o Cristo de fazer tudo isso em nome de Beelzebu, em nome do encardido, em nome do inimigo. E Jesus conta uma parábola para eles, né? Nós observamos no Evangelho de hoje. Como que Satanás vai jogar contra ele mesmo, né? Se ele se divide, ele cai. Então, o que eu estou falando não pode ser de Satanás. Pode ser algo que você não entenda. Pode ser algo que você ainda não abriu o seu coração para ouvir. Pode ser algo que talvez você ainda tenha um pouquinho de dificuldade para aceitar, compreender. Mas que é de Satanás, que é do inimigo, é impossível. Porque se ele se divide, ele cai. Se ele se divide, ele joga contra ele mesmo. Isto é uma incoerência. E aí a gente se preocupa um pouquinho ao olhar para este comportamento destes mestres da lei, destes fariseus, porque destes homens que são contrários a este ensinamento que Jesus já vinha fazendo, nos deixa um pouquinho preocupado, porque isto ainda acontece nos dias atuais. O problema todo está aí, né, para a nossa reflexão do dia de hoje. Não é ler o Evangelho, observar a liturgia do dia de hoje e pensar que essas coisas aconteceram há mais de 2000 anos atrás e no dia de hoje não acontece mais. Muito pelo contrário. Nos dias atuais, este comportamento ainda se mantém e se mantém de forma agressiva contra a igreja. Ou todos nós que estamos aqui reunidos, sobretudo num dia de segunda-feira, é porque amamos a igreja, é porque amamos a liturgia, é porque amamos a Cristo, temos sede da comunhão, buscamos a comunhão diariamente. São características peculiares a quem frequenta as celebrações, as missas feriais.
E quantos de nós nunca ouviu que nós somos os alienados, nós somos os doidos, nós somos os diferentes, porque estamos seguindo esse tal Cristo? Quem nunca ouviu isso? Olha, essa igreja aí são loucos, fica inventando um monte de coisa, dizendo que tudo é pecado, que não pode isso, que não pode aquilo. Eles são, no caso nós, né? Eles são malucos. Os certos somos nós, porque estamos buscando a liberdade, o meu corpo, minhas regras. Nós estamos buscando a felicidade com os prazeres liberados à torto e direito. Quantos de nós não ouvimos estas acusações? E nessas entrelinhas, dessas formas que eu citei, está acusando a igreja, está acusando Jesus Cristo de ser Beelzebu, da mesma forma que aconteceu há 2000 anos atrás. Só que agora de uma forma mais branda, politicamente correto, né? Mostrando que essa ideologia, ela traz mais benefícios e a nossa nos aprisiona, quando nós já sabemos que, na verdade, quem está vivenciando o pecado está verdadeiramente aprisionado. Quantos de nós não ouvimos isso e não nos damos conta que estamos vivenciando justamente o fato do evangelho que nós observamos no dia de hoje? Aí, por isso, eu quero te chamar a atenção para um detalhe do evangelho de hoje, que foi quando eu citei a Eucaristia e disse que nós iríamos refletir um pouco mais sobre isso no dia de hoje. Deixa eu só ir no evangelho aqui, porque eu virei a página e saí do evangelho. Mas no evangelho diz assim, ó, deixa eu só achar o versículo aqui correto. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Isso está no versículo 27 do evangelho de hoje. Eu vou repetir. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Que relação nós podemos fazer com a Eucaristia no dia de hoje? Onde nós nos fortalecemos? Na Eucaristia, na Palavra de Deus. Onde nós nos fortalecemos? Na igreja, tudo que eu já citei, né? Onde nós vivenciamos o amor verdadeiramente, nós percebemos que precisamos dar esse amor, que precisamos receber esse amor na igreja. E qual é a jogada do inimigo? Fortalecer, ou melhor, enfraquecer esse homem forte. Se você deixa de ir à igreja, se você deixa de comungar, se você deixa de partilhar com a igreja, se você deixa de vivenciar esse amor verdadeiro, você se enfraquece, você deixa de ser esse homem forte, e aí o inimigo pode entrar na sua casa, que aqui no evangelho de hoje é o seu corpo, a sua morada, né? A morada de Cristo, melhor dizendo, na sua vida. E aí ele pode roubar o que ele quiser. E aí ele pode fazer a bagunça que ele quiser na sua vida, porque ele já tirou quem era o dono, já tirou Jesus Cristo, já tirou Deus, já tirou quem te fortalecia, e agora você é fraco. Entrar na sua casa, entrar no seu corpo, entrar na sua morada, entrar na sua vida, para o inimigo agora que você está fraco, que você está distante de tudo que Deus te apresenta como fonte para te fortalecer, é fácil. E ele vai entrar e vai estabelecer o pecado na sua vida, e você vai começar a vivenciar as coisas que o mundo te propõe, e vai ter as mesmas opiniões que outrora nós brigávamos para defender perante a igreja. Nós vamos passar a dizer que estes que estão lá comungando num dia de segunda-feira são loucos, são bitolados, não abandonam a igreja por nada, são carola de igreja. Lá no Rio de Janeiro falava isso. Aqui também, carola de igreja? Sim. Sim também? Amém. Lá no Rio de Janeiro a gente dizia que o pessoal que não saía da igreja era carola. Esse pessoal é carola de igreja, não sai da igreja por nada. Eu acho lindo, mas só para citar. Essas mulheres com véu, que loucura. Que loucura, uma mulher com véu na igreja. Gente, é a coisa mais bela, mais pura, mais digna, e está se perdendo em nossa igreja. Vamos recuperar isso, tá, mulheres? Vamos demonstrar as nossas virtudes.
então o inimigo vai fazer uma devassidão na sua vida. E esse homem forte não tem condições, que era outra hora forte, não tem condições nenhuma de defender esta morada, que é o seu corpo, e o inimigo vai cada vez mais destruir. Aí eu vou seguindo um pouquinho mais adiante no evangelho de hoje, porque Jesus Cristo vai dizer também que o único pecado que não vai ser perdoado, qual é? Contra o Espírito Santo. Sabe quais são os pecados contra o Espírito Santo? É acreditar, um deles, né? São Tomás de Aquino vai listar, se eu não me engano, 7 ou 9, agora me fugiu, mas se a gente for observar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele vai falar em um momento sobre isso, e ele vai falar sobre os pecados contra o Espírito Santo, e ele vai citar, agora me fugiu, se são 7 ou se são 9 situações, né, em que o pecado do Espírito Santo vai agir. Mas a mais comum é acreditar ao inimigo o que deveria estarmos acreditando a Deus, a Jesus Cristo. Ou seja, a salvação não vem mais pelo Cristo. Isso aí é tudo balela. A salvação somos nós, que vamos viver a nossa vida à torta e direito, nós já somos salvos, nós já estamos libertos, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso da intercessão de Maria. Santa Filomena interceder por mim? Meu Deus! Estão blasfemando contra o Espírito Santo, estão acreditando ao inimigo, que é o que os fariseus fizeram no evangelho de hoje. Olha, ele está fazendo isso em nome de Belzebu. Pecou contra o Espírito Santo. E nós, nos enfraquecendo, permitindo que o inimigo entre em nossas vidas, sem perceber, estamos permitindo que os nossos atos se igualem, porque hoje está tudo mais brando, né? Tudo mais disfarçado, tudo pode, tudo politicamente correto. Sem perceber, nós estaríamos, para nos aliviar um pouco, estaríamos tendo o mesmo comportamento dos que acusam Jesus no evangelho de hoje. Então, se fortalecer na igreja, como eu disse no início, lugar de cristão é na igreja. Se fortalecer na igreja, na Eucaristia, na palavra, com os irmãos, isso é não permitir que o Espírito Santo entre em nossa casa, em nossa morada, faça uma devassidão, destrua os nossos comportamentos corretos e passemos a acreditar que os comportamentos corretos são os que o mundo ensina, e aí, deixando que isso aconteça, nós passemos a ter pecados tão graves quanto o que foi citado no Evangelho de hoje, que é pecar contra o Espírito Santo, onde nós não alcançaremos o perdão. Ah, mas Jesus Cristo é misericordioso, quando eu me recuperar, eu vou pedir perdão, né? Eu vou aproveitar a vida, quando eu tiver mais velho, eu já mais vivido, eu me arrependo de tudo, eu confesso e está tudo certo, porque Jesus é misericordioso. Sim, Jesus é misericordioso, mas Ele também é justo, mas Ele também é verdadeiro. E a gente não precisa entrar nas consequências do pecado, né? No final da Santa Celebração, nós vamos rezar pelas almas que padecem no purgatório. Essa celebração é em sufrágio das almas que padecem no purgatório também. Um dos motivos dessas almas estarem no purgatório, eu acho que eu vou para o purgatório, tá, gente? Eu não estou aqui acusando ninguém, não, tá? Eu acho que eu vou passar um bom tempo no purgatório, tá? Uma das consequências do pecado é se manter-se no purgatório, purificando-se sobre todos esses pecados que nós cometemos em nossa peregrinação terrestre. E o que significa permanecer no purgatório? Bom, muito bom. Nós vamos para o céu lá um dia, Deus sabe quando, mas iremos para o céu. Mas até lá, nós estamos afastados da presença de Deus. Você tem consciência disso? Glória a Deus, fui para o purgatório, eu vou para o céu, não vou para o inferno. Vou para o céu, mas eu vou passar pelo purgatório, e esse tempo todinho que eu estiver no purgatório, eu estou longe da presença de Deus. Porque se eu vou para o céu, eu estou na presença de Deus, né? Mas se eu vou para o purgatório, eu ainda preciso me purificar, eu ainda estou afastado da presença de Deus.
Santa Faustina vai falar sobre isso. Santa Faustina vai explicar muito sobre isso. Depois, quem tiver curiosidade, ler o Diário de Santa Faustina, ela vai dar um exemplo magnífico sobre o purgatório, para a gente conhecer muito. E aí a gente faz sufrágio, a gente dedica as celebrações, a gente busca as indulgências, a gente busca tudo isso para que a gente consiga amenizar esse tempo no purgatório. Mas a gente não pode pensar só nisso. A gente precisa vivenciar também a nossa vida santa. Por quê? Porque Jesus nos chama à santidade para testemunhar e a conversão de muito mais almas. Porque a maioria das pessoas não tem a consciência de que, quando eu tiver mais velho, eu me arrependo e vou lá, peço perdão e tudo mais. E se pecou contra o Espírito Santo, como é que fica? Então vamos refletir um pouco. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer sobre isso. Porque o que qualifica o pecado? É importante a gente dizer isso também, né? O que qualifica o pecado? Consciência plena. Se eu não tenho consciência, não é pecado, né? Se eu cometo algum erro e não tenho consciência, não qualifica pecado. Então, consciência plena, todos nós temos. Consciência plena do que é pecado? Sim ou não? Sim. Sim. Não é verdade? Todos nós temos consciência plena do que é pecado. O mundo tem consciência plena do que é pecado, mas se faz de bobo. Acha que, né, fica ali disfarçando, dizendo que não, que é uma invenção da igreja, mas eles têm consciência, porque quando o calo aperta do lado de lá, a primeira coisa que eles fazem é: ai, minha Nossa Senhora. Estou mentindo? Vocês conhecem? Então tenhamos essa consciência para vivenciar a nossa vida santamente, buscando nos purificar, para que não cometemos esses pecados, que não possamos cometer esses pecados que são listados por o Evangelho de hoje, e sobretudo o da ação contra o Espírito Santo, né, que é imperdoável. Mas que nós nos fortalecemos, que nós possamos nos fortalecer, melhor dizendo, para que esta invasão em nossa morada não aconteça, que a gente tenha esta presença plena do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que a gente não seja só atacado pelo inimigo, mas que tenhamos condições de evangelizar as pessoas e levar as pessoas cada vez mais para a palavra, para o convívio com Deus, para o convívio com a igreja. E assim sejamos autênticos evangelizadores. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.